Com mais de 28 anos de experiência em segurança pública, o nosso convidado de hoje é formado em Direito e já atuou em grandes grupos de investigação da Polícia Civil. É isso mesmo, Carol. Em 2024, ele alcançou mais de 32 mil votos, sendo eleito para o primeiro mandato aqui na Câmara. No SampaCast de hoje, nós recebemos o vereador Kenji Ito. A gente tinha também, muitas das vezes, o costume de brincar de polícia e ladrão. E aí eu sempre quis ser policial. Então, tipo, você vai ser o quê? Vamos brincar de quê? É polícia e ladrão. Mas o Kenji vai ser o policial. Meu pai falou assim, olha, você tem que seguir, na realidade, aquilo que lhe cabe. Só lembrando, Polícia Federal, você pode trabalhar em qualquer lugar do país. Do Brasil. Você pode ser mandado pro Acre, desde o Acre até o Oiapoque, Chuí ali, próximo ali do Rio Grande do Sul. Com 18 anos de idade, a gente conhece ali o bairro, né? Eu não tinha carro, então a gente conhece ali os arredores mais próximos, a gente pegava ônibus, pegava metrô ou ia mesmo a pé. Agora, Santa Amaro ficou um ponto um pouco distante. E quando eu me apresentei, no primeiro dia eu já fiquei com vontade de desistir. Mas esse caso me chamou muita atenção e a gente acabou não esquecendo porque eu me disfarcei de correio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, o repórter convidado, Murilo Rincon. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Carol? Olá para você, olá para todo mundo que nos acompanha em mais um SampaCast e olá para o nosso convidado, o vereador Kenji Ito. Seja muito bem-vindo ao SampaCast de hoje. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Carol? Obrigado pelo convite aqui no SampaCast, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vereador, para começar, a gente queria saber um pouquinho da região que você nasceu, né? Em que região de São Paulo você nasceu? Tá, vamos lá. Eu nasci ali, região da Zona Sul, né? Eu posso dizer assim, Vila Mariana, há 49 anos atrás, né? Em 1975, e corria para cima e para baixo. Na época dava, né? Antigamente dava para correr na rua, jogar bola na rua. A gente colocava aqueles chinelinhos, né? Como traves de gol. Hoje já não dá um pouco não nesse sentido, porque você corre o risco de morrer atropelado. Mas eu cresci lá no bairro, né? Eu sou da região ali já há 49 anos. Tenho ali muitos amigos, alguns familiares também que moram próximos, né? Tenho alguns familiares que moram também na Zona Leste, enfim. Cidade de São Paulo é uma cidade de nascimento, né? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo e eu amo aqui a cidade de São Paulo. Como que foi a sua infância por lá, nesse bairro, e se ele mudou muito daquele tempo para hoje em dia? Muito, Murilo, muito. Mudou demais, né? Em todos os sentidos. Como eu bem disse para você, a gente jogava futebol na rua, com os amigos, com os vizinhos, e hoje a gente não tem mais essa condição, né? Hoje, se você praticamente faz um jogo de futebol, mesmo que seja no final de semana, você corre o risco de morrer atropelado ou se ferir atropelado por um carro. Mas claro que de uma certa maneira cresceram também muitas outras coisas. Então, modernidade, tecnologia. Antigamente a gente não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, rede social, absolutamente nada. Então a gente se divertia assim nessas condições, né? As meninas praticamente jogavam amarelinha, né? E os homens, os meninos, jogavam futebol. Era isso que a gente fazia. Ou às vezes taco também, né? Taco é uma coisa que às vezes eu pergunto aí para a juventude, aí para os adolescentes, principalmente dessa faixa etária, 15, né, até 18 anos, eles não sabem o que é taco, né? A não ser que eles façam uma pesquisa através do Google, mas, assim, era uma coisa que a gente fazia isso costumeiramente, né? Aos finais de semana, né? Às vezes, de repente, depois do colégio, enfim. Era o que a gente mais fazia e mais se divertia. Vereador, você estava falando muito de brincadeiras na rua, né? Eu tenho um filho de 6 anos e eu estava contando para ele exatamente isso. Para ele foi uma coisa inacreditável que eu brincava na rua. Ele achou aquilo, como você brincava na rua? Mas os carros não te pegavam, era uma outra realidade, né? Sim, então, é difícil você falar isso para um adolescente, sendo que, lógico, eles já têm uma noção do que é realmente hoje uma cidade de São Paulo. Para quem vive hoje numa cidade de São Paulo, que não seja em condomínio, né, principalmente até pela questão de segurança, mas quem mora, por exemplo, em casa, em apartamento, não tem essa noção do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente fala, por exemplo, de jogar taco na rua, ou jogar mesmo futebol na rua, eles não têm ideia, falar assim, mas como isso? Você jogava futebol, não tinha quadra para vocês jogarem, não tinha campo de futebol, enfim, claro que a gente tinha, mas a diversão na realidade era jogar na rua, né? Ficar com os amigos na rua.
Então, a diversão que a gente tinha praticamente era essa. Hoje não, né? Se você fala, por exemplo, de diversões hoje, as crianças, os adolescentes, eles brincam mais através da internet ou através das redes sociais, enfim. Taco e futebol ficou bem para trás. A diversão tá ligada à tecnologia agora, né? Com certeza, é isso aí. E estruturalmente o bairro, vereador, você acredita que mudou muito? Cresceu a quantidade de número de habitantes? Como que está a mobilidade, a arquitetura por lá? Cidade de São Paulo hoje está bem urbana, com diversas construções. Eu vou fazer um comparativo, na realidade, daqui 10 anos para frente, e eu vou fazer uma comparativa há 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás a gente não tinha essa estrutura urbana, né? Esse projeto urbanístico. Enfim, São Paulo não tinha muitos condomínios, na realidade, né? Existiam alguns espaços ainda com relação a espaços abertos, que não tinham imóveis. Hoje, praticamente, você não encontra nenhum espaço livre, né? Para você, de repente, nem para você criar uma praça ou uma atividade, de repente, que seja mais aberta. Hoje você tem uma construção assim para todos os lados, né? Seja do extremo sul, do lado sul até a norte, ou do centro até a oeste, ou zona leste. Então, hoje a gente não tem mais assim condições de você criar esse espaço vago, teoricamente, né? No sentido de não ter algum tipo de construção. É difícil você falar daqui 10 anos, né? Vamos dizer daqui 10 anos para frente, no nosso futuro. É uma evolução em todos os sentidos, porque eu acho que a cidade de São Paulo é uma megalópole, né? Então ela tem uma estrutura e um status de país. Então é uma modernidade que não dá para você deixar para trás. Você não consegue fechar hoje os olhos e falar, não, a gente não tem que conviver e nem se adaptar a essa situação toda que a gente vive aqui na cidade de São Paulo. E, vereador, você é formado em Direito, né? Quando que surgiu o interesse pela área? Olha, faz algum tempo, né, Carol, na realidade, né? São mais de 28 anos atuando aqui na área de segurança, né? Aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Sou policial civil, né? Funcionário público do estado. Prestei o concurso em 1994. Tomei posse em 1996. Na época, o governador era o Mário Covas. E o meu sonho, na realidade, não foi instantâneo, né? Foi um objetivo. Praticamente, não vou nem falar de sonho, mas era um objetivo que eu tive desde criança, desde os primórdios. A gente tinha aquelas brincadeiras, né, do tipo, que a gente estava falando de taco, futebol, e a gente tinha também, muitas das vezes, o costume de brincar de polícia e ladrão. E aí eu sempre quis ser policial. Então, tipo, você vai ser o quê? Vamos brincar do quê? É polícia e ladrão. Mas o Kenji vai ser o policial. Então, isso foi uma construção até intrínseca, né? Até como se fosse um sinal mesmo, realmente, daquilo que realmente eu queria ser quando crescesse, né? Então, já era uma coisa que eu sempre tive em mente. Eu não tive nenhum parente que fosse relacionado a essa questão de segurança. Isso partiu realmente de uma vontade minha mesmo, até de uma própria vocação, né? E seu objetivo, vereador, sempre foi atuar na Polícia Civil ou você já pensou em atuar em outras áreas também? Quais caminhos te levaram à Polícia Civil? Assim, quando a gente fala de polícia, a gente tem que falar de outras polícias também. Eu antes de ingressar na Polícia Civil, eu tinha feito um concurso também para a Polícia Militar. E não só da Polícia Militar, mas eu queria ser policial e prestei um concurso também para a Polícia Federal. Na época, eu não havia passado para a Polícia Militar, era um curso do CPFO, né? Na época eu tinha 16 anos. CPFO era o curso de preparatório de formação de oficiais, né? Hoje não tem mais o CPFO, hoje é o CFO, né? O curso de formação de oficiais, que é do Barro Branco. E na época o CPFO eu não havia passado. Aí depois, com 18 anos, eu prestei o concurso para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. E aí eu passei nos dois concursos. Eu havia passado na Polícia Federal e havia prestado o concurso da Polícia Civil e também havia sido aprovado. Só que na época, assim, eu tive que optar, na realidade, né? Entre os dois concursos. O concurso da Polícia Federal era um concurso ainda que não estava muito divulgado, né? Hoje, o que se fala, por exemplo, das pessoas que são concurseiras, elas querem, assim, participar desse concurso, porque é um concurso que também tem um salário muito chamativo, né? E a Polícia Civil, na verdade, tinha uma diferença de R$100, salvo engano. A Polícia Civil tinha um salário, um exemplo,
de R$600 e a Polícia Federal tinha um salário de R$700, R$800. Era mais ou menos isso. Era basicamente essa diferença. E eu optei por seguir a carreira na Polícia Civil. Eu havia conversado com meu pai, né? Um dos grandes incentivadores também, por conta da minha proximidade que eu sempre tive com meu pai. E meu pai falou assim, olha, você tem que seguir, na realidade, aquilo que lhe cabe. Só lembrando, Polícia Federal você pode trabalhar em qualquer lugar do país, do Brasil. Você pode ser mandado para o Acre, desde o Acre até o Oiapoque, Chuí, ali, próximo ali né, do Rio Grande do Sul. Então, dentro dessas condições, eu acabei optando pela Polícia Civil por ser também do estado de São Paulo e por ter dessa proximidade de ficar com a família. Sempre fui uma pessoa um pouco mais familiar, voltada a questões familiares do que outros sentimentos. Então, eu acabei optando pela Polícia Civil e, desde então, segui a carreira dentro da instituição. Trabalhei em diversos grupos operacionais, enfim. Trabalhei em diversos setores lá na Polícia Civil. E, vereador, na sua carreira você atuou, né, em grandes grupos da Polícia Civil. Eu vou até ler alguns aqui, que são muitos, né? Você trabalhou aqui no DHPP, né? Foram muitos. Que é o Departamento de Homicídios aqui, né? De proteção à pessoa. Exatamente. O GOI, Grupo de Operações Especiais. O DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. O DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, o GARRA, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos e alguns outros. Dá para dizer que você trabalhou bastante dentro da Polícia Civil em diversas áreas, né? Queria que você contasse um pouquinho das experiências nesses grupos dentro da Polícia Civil. Vamos lá, Carol. 29 anos, né? 29 anos é bastante tempo já, né? Na verdade, deve ser a idade do Murilo, né? Eu tenho um pouquinho mais. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho, pode ser, eu aceito. Então, assim, quando a gente começa na polícia, a gente entra como novato, a gente não escolhe muito. A gente faz academia da Polícia Civil e a gente não tem o direito ou a opção de escolher o lugar que você quer trabalhar. Então, quando eu peguei a minha designação, eu fiz academia, peguei a minha designação e me enviaram lá para a Zona Sul. Só que a Zona Sul é grande, né? Então, eu fui me apresentar lá na região da Zona Sul achando que fosse próximo de casa, Vila Mariana, sei lá, Saúde, Jabaquara. E quando eu cheguei lá, na verdade, não era esses locais, na verdade, que eu tive que me apresentar. Eu me apresentei lá em Santa Amaro, né? Porque também faz parte da Zona Sul. E eu não tinha muito conhecimento. Com 18 anos de idade, a gente conhece ali o bairro, né? Eu não tinha carro, então a gente conhece ali os arredores mais próximos. A gente pegava ônibus, pegava metrô ou ia mesmo a pé. Agora, Santa Amaro ficou um ponto um pouco distante. E quando eu me apresentei, no primeiro dia eu já fiquei com vontade de desistir. Porque era muito longe, assim, de casa. E a minha cabeça, na verdade, era tentar trabalhar mais próximo do local onde eu conhecia, que era o bairro ali próximo, Vila Mariana, Vila Clementino, enfim, Santa Cruz, Saúde. E me mandaram lá para Santa Amaro. E quando eu cheguei em Santa Amaro, me mandaram para mais longe ainda. Porque eu não sabia também que Santa Amaro, lógico, quando eu cheguei lá, que eu fiquei sabendo, Santa Amaro é gigantesco, né? Então você pega desde Parelheiros até a região de Santa Amaro, que é o centro ali, próximo lá do Largo 13. E quando eu fui me apresentar lá no dia, lá em Santa Amaro, lá, e o chefe, que era o Jurandir, ele chegou para mim e falou assim, toque a sua designação, né? Eu falei, nossa, chefe, que bom, né? Onde eu vou trabalhar? Ele falou assim, você vai trabalhar ali próximo do Parque Santo Antônio. Eu falei, nossa, Parque Santo Antônio deve ser um lugar legal, né? Parque Santo Antônio é parque e tal, não sei o quê. Quando eu olhei no mapa, rapaz do céu. Conhece o Parque Santo Antônio? Longe. A área do 92DP lá, ele me mandou a designação pro 92DP. Aí eu falei, nossa, chefe, 92DP, que legal. Eu peguei no mapa, aí não tinha muito o que fazer, né? E não tinha como eu pesquisar nem na hora. Aí se eu não me engano, eu perguntei pro rapaz que estava do meu lado lá, e eu perguntei pra ele, você conhece aqui a região? Ele falou, conheço mais ou menos. Onde é Parque Santo Antônio? Eu perguntei pra ele, né? Ele falou assim, olha, Parque Santo Antônio, tá vendo ali? É bem mais longe do que ali que você imagina. Parque Santo Antônio ali é do lado da estrada do Campo Limpo, sentido Capão Redondo, enfim, né? Então, pra mim ficou um pouco distante. Aí eu lembro que eu peguei essa designação e fui conversar com o chefe Jurandir. Eu falei assim, nossa, chefe, tem um lugarzinho um pouco mais próximo, né? Na inocência de que ele fosse falar assim, não, pode deixar, eu vou te colocar num lugar mais próximo, tanto isso aqui. Olha, ele falou assim, olha, tem um lugar assim, dá pra você mudar. Tem um lugar lá próximo de Parelheiros. Você quer trocar?
Eu falei, nossa, gente, onde é Parelheiros? Aí eu fui lá, pesquisei de novo com o rapaz lá e falei assim, ó, ele tá falando que tem a opção de trabalhar em Parelheiros. Aí ele falou, vixe Maria, não faz isso não, vai pro Parque Santo Antônio. Parelheiros é mais 30 quilômetros daqui onde você tá. Eu falei, nossa, Parelheiros faz divisa até com o litoral, na realidade, né? Sentido Peruíbe, enfim, é longe. É extremo sul mesmo, da sul. E eu falei, não, pode deixar, chefe, me manda pro 92. Eu sei que eu consegui depois, eu fiquei um tempo lá, me apresentei, depois eu pedi pra ficar um pouco mais próximo, né? Eu sempre fui um pouco mais comunicativo. Cheguei no chefe e falei assim, pô, chefe, tiver uma oportunidade de ir um pouco mais pro lado da Zona Sul, sentido Jabaquara, você me avisa? Aí ele falou, tal. Aí depois durou, acho que praticamente 30 dias. E ele falou que tinha uma permuta que a gente faz, né? Quando um policial vai no seu lugar e lá pro 48DP. Eu também não sabia onde que era. 48DP é do lado de Interlagos, cidade Dutra. Mas foi bem próximo ali também. E aí eu acabei me estabilizando. Eu falei assim, não, agora deixa eu ficar quieto aqui. Daqui a pouco os caras me mandam lá pro 25, de tanto que eu encho o saco deles, né? E aí foi. Aí a gente começou a trabalhar, enfim. Aí foi tudo um começo ali da nossa experiência policial. Conheci boas pessoas. Ali é onde a gente aprende mesmo a trabalhar como policial raiz, né? Porque você faz de tudo, clínica geral, que a gente fala, né? Então, o atendimento de delegacia, assim, regional, tem tudo. Tudo, e isso você vai criando uma série de experiência. E depois isso, claro, corroborou para quando eu chegasse em outros departamentos, como você mencionou, Carol, eu cheguei assim com mais experiência no sentido do trabalho policial, né? Então isso me fortaleceu bastante. Legal. E você também atuou como chefe dos investigadores ao lado do deputado delegado Palumbo. Explica pra gente como foi essa experiência também e no que isso ajudou pra você hoje chegar até aqui. Vamos lá, Murilo. Teve umas fases, posso até comentar sobre isso, sobre algumas fases aqui antes de chegar nessa condição. Depois do DECAP a gente foi parar no setor operacional, porque eu ainda conseguia trabalhar um pouco mais próximo lá da região onde eu morava, que eu sempre almejei, que era a região da Santa Cruz, Vila Mariana, etc. Aí lá eu acabei permanecendo por 2 anos, né? A gente conseguiu fazer um ótimo trabalho lá no setor operacional. Depois de lá eu fui convidado para trabalhar lá no setor de homicídios, que, né, como a Carol mencionou, o DHPP, que é a divisão de homicídios e proteção à pessoa. E por lá acabei ficando 6 anos. A divisão de homicídios, para quem não sabe, fica na rua Brigadeiro Tobias, 527. Trabalhei lá na região central, ali próximo da Senador Queiroz, Avenida Ipiranga, né, ali da estação ali da Luz, República. Acabei ficando por lá, fiquei mais próximo ali da região de onde eu trabalhava, mas ainda, onde eu morava, mas ainda não era o meu principal objetivo. O meu principal objetivo era trabalhar não só próximo de casa, ali na parte da região ali onde eu morava, mas também no setor operacional, né, que depois vieram os grupos operacionais. E aí eu ficava sempre naquela busca, né, enchendo o saco do meu chefe, e depois de 6 anos eu consegui. 6 anos enchendo o saco do meu chefe, que ele não me escute hoje, né, nem vou falar o nome dele para ele depois não me ligar. E eu consegui fazer uma transferência lá pro GOI, que foi aonde eu conheci o trabalho lá do delegado Palumbo, que hoje é deputado federal. Ele era o supervisor do Grupo 50, o piloto do Grupo 50, no qual eu me apresentei em 2005. Em 2005 eu continuei trabalhando até 2018, 2019, 2020, quando ele se elegeu quando ele se elegeu vereador aqui na casa, na Câmara Municipal, e aí ele acabou me chamando para ser o chefe de gabinete dele aqui na Câmara Municipal em 2020, né, na legislatura de 2020. E foi desde então, na verdade, que a gente até brinca de uma certa maneira, foi mais do que um casamento, né, então são praticamente 20 anos, né, quase 20 anos, ou acho que beirando já os 20 anos, então a convivência depois de lá, de 2005, na época do GOI, claro que depois a gente passou por outros departamentos, passamos do DENARC, né, no Departamento de Repressão e Entorpecentes, depois a gente trabalhou no DEIC, eu fui chefe dos investigadores lá no Garra, quando ele era o supervisor, quando ele foi supervisor, e depois ele saiu nessa missão, né, de ser político nas eleições de 2020, e aí ele foi eleito com mais de 118 mil votos aqui na cidade de São Paulo, e ele me chamou para fazer junto aqui o trabalho na Câmara Municipal aqui da cidade de São Paulo. E, vereador, ele é a sua maior inspiração política? Eu acho que ele é a maior inspiração e maior experiência política, porque foi desde então, né, de 2020, nas eleições de vereador aqui,
da cidade de São Paulo que acabei me aproximando mais do trabalho político. A experiência e a inspiração veio através dele, realmente, por conta dele ter iniciado esse trabalho político aqui na cidade e depois como deputado federal em 2022, quando ele foi eleito lá para Brasília. Certo. Vereador, você participou também de diversos casos famosos, né, que ficaram conhecidos na mídia. Inclusive, participou da reconstituição do caso da Suzane von Richthofen. Eu queria que você contasse pra gente algumas dessas histórias que você viveu e que você relembra e que seja curioso de compartilhar conosco. Você sabe que esse caso foi um caso, assim, emblemático, né? A questão da Suzane Richthofen, né, do assassinato dos pais dela. E eu lembro que a gente não foi... Eu tava no DHPP, na divisão de homicídios nessa época, e não foi a nossa delegacia, a delegacia que eu estava trabalhando, que pegou o caso, né, os primeiros contatos desse caso, né, quando estava já na fase preliminar da investigação. E a gente acompanhou, assim, desde do fato, quando ocorreu, até depois no velório. Quando a gente acompanhou também no velório, as primeiras investigações, elas acontecem assim, né? Principalmente nesses casos de homicídios, a gente vai até o velório, vê se... Geralmente, os autores, o autor, ele vai no velório se ele tiver envolvimento com o caso. É batata. E a gente faz essa aproximação, na realidade, para já começar os trabalhos de investigação. E a gente sempre notou uma atitude muito, muito estranha, assim, da própria Suzane. Chorava muito. A gente até entendia, claro, morreu os pais, mas chorava assim, até de uma maneira até forçada, né? Assim, muito. Mas era muito, muito demais, assim, sem parar. E muitas das vezes ela demonstrava, assim, tipo, uma certa frieza e, tipo, parava e como se nada tivesse acontecido e daqui a pouco ela chorava de novo. Tipo assim, né? Como se não tivesse acontecendo nada, como se tivesse, de repente, não tivesse no velório. E aquilo foi chamando a atenção. E a investigação também já trabalha em cima disso. E aí foi que realmente, depois do setor de investigação lá que estava cuidando do caso, descobriu realmente que ela tinha envolvimento com a morte dos próprios pais, né? Na verdade, na época, caiu no setor de chacina, né? Na época era o Dr. Ismael. Ele tinha uma equipe muito forte de investigação e eles conseguiram extrair as informações dos irmãos Cravinhos, né? Que foram também os participantes do crime de homicídio. E eles tinham comprado, se não me engano, estavam tentando comprar uma moto numa das lojas ali, e eles estavam querendo pagar em dinheiro, e isso chamou mais atenção ainda. E eles tinham uma moeda, e naquela época não tinha dólar, né? Era difícil alguém pagar, por exemplo, algo em dinheiro, e já era mais difícil pagar em dólar. Isso chamou muita atenção, e aí o dono da loja, que já sabia do caso e já conhecia também os policiais, ligou para a equipe de investigação. Falou, olha, tem 2 rapazes estranhíssimos aqui tentando comprar uma moto importada. E essa moto importada aqui, ela vale X e eles não estão com aparência assim, de quem tenha realmente um poder aquisitivo no sentido de comprar aquela muito menos em dinheiro. E aí foi que despertou e a investigação foi atrás. Aí, quando foi, deu de cara realmente nessa situação e foi levantado que realmente eles participaram do crime e esse dinheiro, na verdade, eles tinham levado da casa lá dos pais da Richthofen, né, esqueci Marius, né, e eu esqueci o nome do pai dela, né, da família dela. E aí foi que descobriu que realmente eles tinham furtado, tinham roubado na ocasião esse dinheiro, né? Tinham levado joias, enfim, tal, não sei o que. Eles estavam tentando pagar com esse dinheiro. E aí a investigação conseguiu... Depois eles confessaram que realmente participaram do crime. E aí depois eles delataram que a Suzane estava envolvida, que na realidade tinha sido a mandante do próprio crime da morte dos pais. E, vereador, teve algum outro caso, né, que te marcou e que você gostaria de destacar durante todo esse período? Foram vários casos, na realidade, Carol. Nossa Senhora. Teve um que foi também causou uma certa repercussão de mídia. A gente estava também no setor de homicídios. A gente estava cuidando de um caso de um empresário que tinha sido assassinado em Moema. E foi bem assim, um homicídio bem diferente daqueles homicídios que a gente costumava a investigar, porque
Foi dentro de um apartamento dele, do apartamento dele que ele morava lá em Moema. E depois a gente conseguiu levantar que foi uma prostituta, né? Que ele tinha contratado os serviços dela. E o namorado, junto com ela, com a prostituta, acabou matando o empresário para roubar os pertences. E a gente cuidou desse caso e foi legal no sentido da palavra, mas assim, foi importante a gente ter solucionado esse caso. Não só solucionado, mas ter conseguido prender a autora. O autor depois ele foi detido, não, ele resistiu numa prisão e acabou morrendo num confronto na polícia militar. Mas esse caso me chamou muita atenção e a gente acabou não esquecendo porque eu me disfarcei de correio, né? Então a gente tinha um contato lá com o pessoal do correio e aí a gente pegou uma van do correio e eu me vesti de carteiro e a gente conseguiu fazer esse levantamento, né? Esclarecimento de autoria e depois com a ajuda dos correios a gente conseguiu prender essa homicida. Vereador Murilo, a gente ainda tem muito para falar aqui no programa, da sua carreira, de planos futuros, de política, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. E enquanto isso, você que está acompanhando o SampaCast, pode aproveitar para se inscrever no nosso canal oficial no YouTube. Não saia daí que o SampaCast volta já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que o Diversidade existe há mais de 10 anos e que é um dos primeiros programas do Brasil com assuntos relacionados à pessoa com deficiência? Todas as edições do programa você confere na nossa playlist do Diversidade no YouTube. Basta adicioná-la à biblioteca de vídeos para assistir aos nossos conteúdos quando você quiser. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Olha, que a gente costuma fazer até uma brincadeira, que não deixa até de ser uma brincadeira. Na polícia a gente envelhece, né? Na política a gente apodrece. Claro que a gente corria o risco enorme de se acidentar, então a gente pegava chuva, a gente ia à noite, enfim... E muitas vezes a gente tinha que acelerar mesmo, né? Ixi, tomei várias multas. Várias multas na época de pré-campanha e depois na campanha, mas graças a Deus foram multas que eu paguei com gosto. A gente não tem uma certeza de nada, né? A gente não tem uma certeza de absolutamente nada, nem de se você vai ser eleito, nem se você vai ganhar, quantos votos você vai ter, se você vai perder. Assim, tipo, a única coisa que eu pensava assim, tipo, eu não posso perder, não vou perder e eu vou trabalhar. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Kenji Ito. Vereador, a gente já falou um pouquinho, né, do seu contato com a política através do delegado Palumbo. Entrar para a política era um sonho seu já? Ou foi só depois que ele entrou para a política que você resolveu entrar também? Nunca foi um sonho nem um objetivo. Vamos ser sinceros, é para falar a verdade aqui no SampaCast, então vamos falar a verdade. 2024, depois de 2022, ele eleitou deputado federal, ele me chamou para ser chefe de gabinete lá em Brasília. E aí eu morei lá em Brasília por 2 anos. E numa dessas
desses almoços, né, de sessão. Lá em Brasília eles funcionam de terça, né? As sessões funcionam a partir de terça-feira até quinta-feira. E nesses, eu me recordo que foi um almoço de terça-feira. Terça-feira ele me chamou para almoçar, né? Aí eu fui com ele lá na Câmara, no 10º andar. E a gente tava almoçando, eu tava almoçando, ele tava lá, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim, assim, do nada, assim, na mesa, tava eu e ele. Ele olhou pra mim e falou assim: Kendi, você vai voltar pra São Paulo. Eu falei: como assim, doutor? Eu chamo ele de doutor, né? Porque isso é uma maneira da gente chamar. Eu sou investigador e a gente chama delegado de doutor. Então, eu falei: como assim, doutor? Você vai ser o candidato a vereador na cidade de São Paulo. Eu falei: é? Ele falou: é. Eu falei: tá bom, doutor. Missão dada, missão cumprida, vambora. E a gente até brinca, na verdade, porque foi mais ou menos assim mesmo, né? A gente não conversava. Claro que a gente já pensava em fazer algo no sentido de fazer um grupo político, né? Formar um grupo político. Ele, como deputado federal, ele já passou aqui na casa, na Câmara Municipal. E ele falou: olha, a gente tem que fazer uma cadeira lá na Câmara. E você vai ser o candidato, o nosso candidato. Eu falei assim: tá bom. E quando começa? Ele: amanhã. Aí eu falei: tá bom. E eu tava em Brasília, tá? Aí no dia seguinte eu já ia, literalmente, eu peguei as minhas coisas, eu tinha ido com o meu carro, mas a gente leva só roupa, né? Eu morava num flat lá. No dia seguinte eu já liguei pro dono do flat, falei: ó, vou ter que rescindir contrato, porque eu vou ter que voltar pra São Paulo, o senhor sabe, né, época de eleição, vou ter que voltar. Aí eu expliquei rapidamente ali, resumidamente lá, as minhas condições. Lembro que depois eu juntei assim rapidamente também as minhas coisas, as minhas roupas e fui embora. Voltei no dia seguinte pra São Paulo. Peguei o carro, tava lá de carro lá, voltei, peguei 12 horas de viagem, 13 horas de viagem. Voltei pra São Paulo e já voltei no caminho pensando como fazer, né? A coordenação de política, porque eu fiz a coordenação de política dele de vereador e de deputado, né? Eu fui um dos coordenadores, na realidade, porque foram vários. E eu participei em 2020, participei em 2022. Eu falei: nossa, gente, agora eu vou ter que fazer a de 24, que é a própria minha. Eu falei: gente, como eu vou fazer? Aí a minha cabeça começou, né, a mil. E eu lembro que eu voltei já pensando em quem que eu já ia chamar, quem que poderia me ajudar, como a gente poderia fazer, aonde a gente poderia ir. Eu lembro que 12 horas foram só pensando nisso. E aí voltei para São Paulo, já com vários pensamentos, né? Já tentando incorporar nessa condição, né? Porque é tudo muito novo, você ser candidato ou pré-candidato, na realidade, né? Pré-candidatura, porque não era nem a própria candidatura, era uma pré-candidatura, eu era um pré-candidato. E aí tentar estruturar isso da melhor maneira possível. E correndo, né? Porque isso foi em março de 2024. E as eleições em outubro de 2024. Então foi praticamente 6 meses estruturando, trabalhando e elegendo. Foi uma loucura, assim, na realidade, né? Os meus cabelos não são pintados, tá? Os meus cabelos foram ao longo desse trabalho que a gente costuma fazer, até uma brincadeira. Que não deixa até de ser uma brincadeira. Na polícia a gente envelhece, né? Na política a gente apodrece. Então, tipo assim, no sentido real da coisa, a gente é um desgaste muito grande, comparando, por exemplo, a questão da polícia. Na polícia a gente faz um trabalho, faz uma operação, prende bandido, e enfim, e encerra, volta para casa. Na política tem outro sentido. Na política é uma coisa meio que né, não tem hora para acabar, não tem hora para começar. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Já tem até uns parlamentares aí, não vou dizer o nome, mas eles falam assim: olha, nossa, Kendi, você, parabéns, hein? Você entrou aqui numa máquina de moer carne, de moer vida, cara. A partir do momento que você se eleger aqui, você não tem mais vida. Zoando, né? Mas não é bem zoando. Assim, é claro que a dedicação é muito grande, esse trabalho parlamentar é muito importante, porque a gente está na maior cidade da América do Sul, né, da América Latina, a maior Câmara da América Latina, então o trabalho aqui é muito intenso, a responsabilidade é muito intensa. E quando a gente entra assim, no começo a gente não tem essa percepção, mas depois a gente começa a entender como é os tratamentos. Agora está começando a ficar um pouco mais tranquilo, depois agora, né, de algum certo tempo aqui de experiência,
a gente começa um pouco a ficar mais aliviado, porque no começo é sempre um pouco mais tenso. Mas agora a gente já começa a ter um certo domínio com relação ao trabalho que a gente vai desenvolver aqui na cidade de São Paulo como vereador. E, vereador, você estava comentando desse desafio, né, de organizar toda uma campanha em pouco tempo. Foram 6 meses de trabalho aí para você se eleger. Você esperava que fosse receber essa quantidade de votos? Como foi trabalhar nesse pouco tempo? É difícil falar nesse sentido, Murilo, porque a gente não tem uma certeza de nada, né? A gente não tem uma certeza de absolutamente nada, nem de se você vai ser eleito, nem se você vai ganhar, quantos votos você vai ter, se você vai perder. Assim, tipo, a única coisa que eu pensava assim, tipo, eu não posso perder, não vou perder e eu vou trabalhar. Então foi isso que, na realidade, claro, dentro dessas condições, que acabaram me fortalecendo e acabaram também conjuminando com o sucesso da eleição. Claro que a gente não tem ideia quantos votos a gente vai ter, mas a gente estrutura, de uma certa maneira, por conta da experiência da coordenação de outras campanhas, de entender mais ou menos como funciona uma pré-candidatura ou uma candidatura. Então a gente faz um cálculo aproximado dentro das condições que a gente tem e apresenta, e aí a gente vai para cima. A gente esperava realmente que fosse eleito, não vou mentir para vocês, até pelo histórico do trabalho do próprio parlamentar que me ajudou bastante, que foi o delegado Palumbo, até pela experiência que eu tive com relação à parte das coordenações de campanha, né, 2020 e 2022, e isso é claro que fortalece isso, até em pensamento, né, motiva a gente saber que a gente está fazendo um trabalho que não é um trabalho no escuro, digamos assim, não é um trabalho que a gente nunca desenvolveu, né? Como eu bem disse, a gente trabalhou em campanhas anteriores e isso acaba dando uma certa experiência e musculatura para você conseguir ser eleito no final. Vereador, uma curiosidade agora aqui, né, Murilo? Você fez a campanha com motos, né? A gente queria que você contasse um pouquinho como que foi isso. Era para ganhar mais tempo mesmo? Como a gente falou, a cidade é muito grande, tem muito chão, né? Muito lugar para visitar. Pra percorrer. Uma das dificuldades, na realidade, quando a gente começa a fazer uma pré-campanha ou até na própria campanha, né? É que, assim, a gente inicia um trabalho sem saber muito como vai ser, digamos assim. Porque a gente inicia, por exemplo, um processo de pré-campanha usando o que você tem. Então, as pessoas que te ajudam, os apoiadores que você marca as reuniões para os apoiamentos, né? Para poder divulgar o seu trabalho como pré-candidato. A gente começa a fazer essa parte de estrutura. E a nossa grande dificuldade no começo da pré-campanha, principalmente na pré-campanha, é que a cidade de São Paulo é muito trânsito. Não tem muito carro. Tem insuportavelmente, infinitamente, assim, muito carro na cidade de São Paulo. E o trânsito é desde de domingo a domingo, né? Antigamente a gente falava, por exemplo, final de semana não tem trânsito, não. Hoje, na cidade de São Paulo, tem trânsito até em domingo e em diversos horários. Então, quando a gente iniciou o trabalho de pré-campanha, a gente sentiu essa enorme dificuldade de locomoção, de se deslocar, por exemplo, de um local, de uma reunião, para uma outra reunião, mesmo no mesmo bairro, tá? Eu não vou dizer, de repente, que a gente saía, por exemplo, da Zona Norte e ia para a Zona Sul. Não. Muitas das vezes a gente estava na Zona Norte, e Zona Norte é gigantesca, a gente tinha que se deslocar dentro da Zona Norte e a gente não conseguia. Teve uma vez que a gente estava de carro, eu tentei deslocar, acho que a gente estava próximo do Elisa Maria ali, a gente rodou um pouco ali a parte de periferia, e eu lembro que a gente teve que se deslocar numa outra reunião no Tremembé, que é também na Zona Norte, a gente demorou de carro 1h20. Eu falei, não dá. Aí veio a partir da ideia, eu sempre fui motoqueiro, motociclista, sempre tive moto desde os meus 14 anos de idade. E eu falei, cara, não é o Eric que tá aqui, né, que é meu assessor hoje, mas que me ajudou. Aliás, o Eric foi a primeira pessoa que eu chamei como apoiador, como uma pessoa que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, porque ele me ajudou bastante, não só na parte de acompanhamento, em reuniões, etc., mas ele fazia os nossos vídeos, eu precisava de vídeo, precisava fazer a nossa divulgação. E ele também tinha moto. Aí eu falei, Eric, cara, vamos pegar a sua moto, vou pegar a minha e a gente vai para as reuniões. E foi feito. Então, a partir dessa mudança, né, por exemplo, de sair de carro e não conseguir mais sair de carro. Porque a partir do momento que a gente vai de moto, aí eu consegui fazer as reuniões.
Então eu consegui me deslocar o maior número possível em menor tempo. Então num dia, por exemplo, eu consegui fazer várias reuniões. Então 4, 5, porque a gente vai se deslocando. Teve um dia, Carol, que eu saí, sem brincadeira, da Zona Leste, que não era a Zona Leste de Tatuapé Moca, mas era mais pro extremo da Zona Leste. A gente estava, se não me engano, lá em Itaquera, ali próximo, lá liberando ali, próximo lá da Tem, Itaquera. E a gente teve que se deslocar pro Grajaú. Eu tive uma reunião na Zona Leste, no que era extremo, e eu fui pro Zona Sul, que é extremo sul. Grajaú. Se eu tivesse de carro, eu não teria feito essa reunião. E no meio, detalhe, no meio a gente ainda fez um vídeo na Tancredo Neves, porque foi trajetória, e a gente precisava fazer lá um vídeo lá, que a gente publicou depois, né, na época da pré-candidatura, que a gente estava trabalhando. Fiz um vídeo na Tancredo Neves e depois a gente foi pro Grajaú. Ou seja, eu fiz um deslocamento praticamente em 45 minutos de moto, 40 minutos, coisa que em carro acho que eu demoraria no mínimo 2 horas. Então, olha o tempo que a gente conseguiu ganhar. Então, a gente saiu do Grajaú, eu não me recordo qual reunião que depois eu fiz do Grajaú, mas eu ainda continuei fazendo uma reunião no dia, quer dizer, pré-campanha a gente terminava, nem tinha hora para terminar, né? Muitas vezes chegava meia-noite, 1h da manhã, e foi isso. E desde então a gente não utilizou mais o carro. E o nosso meio de transporte foi só a moto. Claro que a gente corria o risco enorme de se acidentar, então a gente pegava chuva, a gente ia à noite, enfim. E muitas das vezes a gente tinha que acelerar mesmo, né? Ixi, tomei várias multas. Várias multas na época de pré-campanha e depois na campanha, mas graças a Deus foram multas que eu paguei com gosto. Com muito gosto, aliás, né? Uma estratégia que deu certo, você acabou eleito aí com mais de 32 mil votos. E aí eu queria que você falasse pra gente aqui quais as principais bandeiras você pretende trazer pro seu mandato aqui na Câmara. Murilo, a gente veio da área de segurança, né? Então eu não consigo não falar de segurança. Então é uma especialidade nossa, né? É um trabalho que a gente faz já há mais de 28 anos, então não tenho como fugir dessa bandeira, né? Se alguém me perguntar sobre outras questões, eu posso me arriscar a falar, mas de segurança a gente domina de uma certa maneira o assunto, então a maior bandeira na realidade é segurança. Mas é claro que a gente não vai só trabalhar na questão de segurança, a gente já está apresentando bons PLs aqui na Câmara Municipal, não só projetos de lei voltados à questão de segurança, mas alguns até voltados a questões até sociais, até de questões até na área da saúde. A gente tem não muito, mas alguns projetos que a gente também entende que é uma área muito carente. A cidade de São Paulo, como eu bem disse, é uma cidade com status de país. Então, assim, o status é de país, mas os problemas também acompanham. Então, a gente tem muita carência nessa questão da área da saúde, a gente tem muita carência também na área da educação, esporte. A gente não pode esquecer a questão social, a gente não pode esquecer a questão dos vulneráveis. Enfim, a gente sabe que tem muitas áreas periféricas na cidade de São Paulo. A gente sabe também que a gente também não tem muito, apesar de a gente viver no ano de 2025, século XXI, mas a gente tem muita área sem saneamento básico, enfim, são projetos que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível aqui na cidade de São Paulo. E, vereador, aqui na Câmara são 55 cadeiras, né? E cada parlamentar tem o seu diferencial. Qual que você considera o seu? Acho que o nosso diferencial é sempre voltado a essa questão, claro, dentro de um primeiro mandato, né? Eu acho que a gente tem que... Eu sou muito, assim, observador. Então, assim, eu costumo observar muito agora as coisas, até por uma forma de aprendizado. Eu acho que Deus fez realmente isso de uma certa maneira. 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente ver mais, ouvir mais e falar menos. Então, eu acho que isso daí é dentro desses próprios princípios, né? Da nossa estrutura humana. Eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais. E é claro que esse aprendizado é o que a gente quer levar para o nosso mandato. É o nosso mandato que quer ser feito, não. A gente está levando o nosso mandato para ser feito da melhor maneira possível aqui dentro da casa, cara. É isso que a gente está tentando fazer com o máximo de esforço, pode acreditar. Você, vereador, já tem alguns projetos em tramitação aqui na casa, a gente sabe, a gente acompanha dia a dia a rotina, né, de todos os parlamentares da casa, inclusive seu. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, você tem um spoiler pra dar pra gente de algum projeto que tá em tramitação, bacana? Eu tô meio assim esquecido de quantos projetos de leis a gente apresentou, mas a gente apresentou, acho que, salvo engano, mais de 10 projetos de lei, tem alguns até dentro da questão de segurança, né? Volto a falar, essa é uma das principais bandeiras nossas, do nosso mandato. Nós temos
Temos alguns projetos aqui que estão tramitando aqui dentro da casa, como o projeto de... Eu vou falar de um que é legal, que é um projeto de... Tempos atrás agora, recentemente teve essas chuvas, né? Essas chuvas torrenciais aqui na cidade de São Paulo, e um dos projetos nossos atende essa questão das enchentes, né? Então, por exemplo, um bem que é danificado por conta desse desastre natural, né? Que é a chuva, né? A enchente provocada, ela provoca alguns danos, não só aos imóveis, mas os bens móveis, carros. Então, a gente está colocando como um desconto, né? A prefeitura entraria com parcela da indenização, né? Pelo prejuízo causado não só nas casas. A gente já tem uma lei que já vigora nesse sentido e a gente quer atingir também aos veículos automotores. Então, a gente colocou na casa esse projeto de lei para atender a população que é atingida nessas questões das enchentes. A gente tem um projeto do Pancadão, né? Que aliás, está meio que já em evidência, porque nós teremos uma CPI agora com essa área dos pancadores, né? Do vereador Rubinho como presidente da CPI, né? Ele que apresentou. Eu pedia para ser membro também dessa CPI, exatamente por conta de um projeto de lei também que a gente apresentou aqui na casa, no sentido de... Muita gente que mora na periferia, e a gente até conviveu isso de uma certa maneira, até acompanhando algumas operações, elas não conseguem dormir nesses finais de semana, nos feriados, né? Então, a gente quer inibir essas atividades. A gente não quer proibir, a gente não é contra a cultura, a gente não é contra as pessoas se divertirem, mas a gente é contra as pessoas tirarem o sossego, principalmente dos trabalhadores e das pessoas ali que precisam descansar. E tem muitas pessoas que são doentes, muitos idosos. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Cidade de Tiradentes é um bairro ali da Zona Leste que é uma cidade. É um bairro muito populoso, mas é mais de 300, 400 mil habitantes ali que moram ali no entorno ali da região e costumeiramente acontece alguns eventos aí de bailes, né, de pancadão, que acabam atrapalhando ali o sossego do trabalhador. Então, das nossas reivindicações, um dos nossos objetivos, né, por conta da apresentação desse projeto de lei, é que eles sejam, de uma certa maneira, não regulamentados, mas de uma certa maneira eles acabem essas festas clandestinas, né? Volto a falar, a gente não é contra as festas, desde que elas sejam regulamentadas ou autorizadas, né, de uma certa maneira. Vereador, a gente está quase chegando no fim do programa, infelizmente, né, Murilo? Mas chegou agora o momento do nosso programa de perguntas e respostas rápidas, que é o nosso ping-pong. Está preparado? Tô preparado. Não tem aquela vinheta? Não é, né? A direção pode vai colocar. providenciar. Qual que é o seu lugar preferido na cidade? Meu lugar preferido na cidade de São Paulo? Tá, e não é falso moralismo, não é Câmara Municipal. Tá certo. Se São Paulo fosse uma palavra, seria? Seria trabalho. Seria trabalho. E defina a política em uma palavra. Política, uma palavra, aprendizado. Volto a falar, na questão de aprendizado, sou um vereador, vou corrigir, estou como vereador de primeiro mandato, então a gente está tentando aprender mais para poder executar mais no futuro. Qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Tenho várias propostas, na realidade, para a cidade de São Paulo, mas eu vou falar uma: segurança. E se você pudesse voltar no tempo e conversar com Kenji Ito, jovem, qual seria o conselho? Não entre pra política. Brincadeira, não. Eu ia falar assim, cara, você tem futuro como político. Pode acreditar nessa bandeira. Por mais que você não pense sobre isso, mas vale uma dica, hein? Quem sabe, de repente, você pode estar lá entre os parlamentares para mudar alguma coisa na cidade de São Paulo. Qual mensagem você deixaria para os jovens paulistanos de hoje? Jovens paulistanos, tá? Pode ser 2 mensagens? Amem mais seus familiares, porque eles podem não estar no futuro ao seu lado. E tenham mais consciência e amor às pessoas, não a si próprio, mas às pessoas também. E o que o Kenji faz no seu tempo livre? Você tem tempo livre, na verdade? Né? Então, eu tô pensando aqui, qual o tempo livre que eu tenho? Tipo, no tempo livre eu costumo descansar um pouco, mas eu costumo ler bastante, assim, eu gosto muito de ler bons livros, eu gosto muito de me dedicar, de repente, a essa questão da leitura, que eu acho que é importante, de repente, pro nosso próprio aprendizado, né?
Você tem, vereador, alguma dica cultural para passar pra gente? Algum lugar, algum espaço que você goste e queira compartilhar? Tem Liberdade, cara. Não é porque eu sou japonês, não, viu? Mas é que Liberdade é um bairro bem típico, legal, cara. Tem várias barraquinhas pra você comer, se divertir, passear, tirar fotos. Só tome cuidado com o celular lá. Tem um monte de gente lá querendo se aproveitar dessa condição de você tirar foto, usar o telefone celular, que os caras, de repente, podem afanar. Mas, tirando essa parte e brincadeiras à parte, eu acho que vale a pena você conferir se você não conhece o bairro da Liberdade. É um bairro muito bacana. Vereador, a gente está agora realmente chegando no fim do programa, mas a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando aqui o SampaCast e está te conhecendo hoje, não conhece ainda o trabalho do Kenji Ito, então pode falar diretamente para a câmera. Kenji Ito, venham conhecer o Kenji Ito, não só o Kenji Ito, vereadores aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal terá programações agora de Câmara Aberta, salvo engano, aos finais de semana, sábado. E temos o Câmara na Rua também agora, inaugurado recentemente. Vai ser segundo agora, os próximos finais de semana. Os próximos finais de semana terão... Sempre o último sábado do mês. Do mês, é isso. Sempre o último sábado do mês você terá a oportunidade de conhecer os vereadores, principalmente da sua região, não só os vereadores da sua região, mas assim como todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, no Câmara na Rua. Murilo, queria agradecer sua companhia hoje aqui no SampaCast. Muito obrigado, Carol, eu que agradeço. Agradeço também, é sempre um prazer conhecer um pouquinho mais dos vereadores aqui da casa. Foi muito bom compartilhar esse momento com você também, vereador. Espero que você tenha gostado. Poxa, amei, cara. Pode me convidar das próximas vezes aí, que a gente vai vir aqui com o maior prazer. E obrigado mais uma vez você, Murilo, um cara bacana que a gente acompanha o trabalho aí aqui na Câmara. A você, Carol, também, que é uma ótima apresentadora. Aqui você é tudo, na realidade, Obrigada. Né? Obrigado a vocês aí pelo convite. Obrigada, viu, vereador? Imagina. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.